Salve, pessoal! Começando então a resolução da questão 54 do vestibular da UFPR 2020-2021. O exercício trazia ali um contexto sobre o livro do Harry Potter e a Câmara Secreta. Falava que os protagonistas, vamos ler o enunciado, né? Eles tiveram uma aula sobre a colheita da mandrágora, uma planta capaz de produzir uma poção restaurativa. De fato, a mandrágora é uma planta que foi associada às práticas de bruxaria na Idade Média. Aí ele fala que herboristas da época, na maioria mulheres, eram frequentemente acusadas e condenadas à fogueira por bruxaria. Essas mulheres detinham conhecimento para extrair o extrato da raiz da mandrágora e preparar um unguento à base, acho que é assim que se pronuncia, à base de óleos ou gordura animal, com propriedades medicinais, anestésicas e alucinógenas. Os dois principais alcaloides presentes na raiz da mandrágora são iosina e ociamina, cujas estruturas são mostradas a seguir. Aí ele fala que esses caras, eles possuem alta combinação com óleo e gordura, ou seja, eles gostam bastante de óleo e de gordura, que são substâncias bastante apolares, e tem baixíssima solubilidade em água. Ou seja, se eles não gostam de água, é porque eles são mais apolar. Concorda? Se eles têm baixíssima solubilidade em água, eles têm uma parte apolar bem considerada, porque a gente sabe que a água é polar. Então, se esses caras não curtem muita água, possuem uma baixíssima solubilidade em água, eles precisam ser apolar, ou ter uma parte apolar bem considerável. E aí ele fala o seguinte: isso se justifica porque eles. O que eles têm que tornam eles bastante apolares? É por ser polar? Não, né? Se eles têm baixíssima solubilidade em água, não é porque eles são polares, é porque eles têm uma parte apolar bem considerada. Ok? Bem considerável. Então, letra A não explica essa baixa solubilidade, porque quanto mais polar ele fosse, mais solúvel em água. São hidrofílicos? Também não. Hidrofilia vem de afinidade com a água. Então, se eles são muito hidrofílicos, eles iam gostar bastante da água, iam ser muito solúveis na água. Então, a baixíssima solubilidade não se explica porque eles são hidrofílicos. Né? Não é uma justificativa, uma ação tem a ver com a outra aqui, né? Baixíssima solubilidade de ser hidrofílico não conversam essas duas informações. Possuem grupo da função álcool? Também não. Por quê? Quanto mais OH o seu composto tiver, mais polar ele é. E quanto mais polar, mais solúvel em água ele seria. Então, não é a presença de OH não é o que faz ele ter baixíssima solubilidade em água. Possuem cadeia de hidrocarbonetos. Beleza. O que a gente sabe? Que quanto mais carbonos o seu composto orgânico tem, quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar. Quanto mais apolar, menor a sua solubilidade em água. Então, esses compostos, percebam que eles têm muitos carbonos, ó, eles possuem muitos carbonos. E essa cadeia grande de carbonos é o que faz ele ser bastante apolar, e essa apolaridade dele, essa parte apolar considerável, é o que faz ele ter uma baixa solubilidade em água. A gente sabe que quanto mais carbonos, mais apolar. Quanto mais grupos funcionais, mais polar, aí mais solúvel na água. Mas nesse caso, se tem baixa solubilidade, é porque esse cara é bastante apolar. Se ele é bastante apolar, ele tem que ter bastante o quê? Bastante carbono. Tranquilo? Susse? Então é isso. Portanto, resposta letra D. Vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido. Não entendeu? Me chama no Instagram que a gente toca uma ideia e te aguardo na próxima questão para a gente fazer a nossa querida resolução. Beijo!